Imagina descobrir que aquele vizinho ranzinza do desenho da infância, o Lula Molusco, na verdade é quase um personagem saído de um livro de filosofia. Por trás do clarinete desafinado e da cara de poucos amigos, mora um pouco de Schopenhauer e de Nietzsche dentro de um cubo de pedra no fundo do mar. Hoje a gente vai olhar para a frustração do Lula Molusco como um espelho da vida adulta e entender como ele encarna o pessimismo de Schopenhauer e o niilismo passivo de Nietzsche. E talvez no meio do caminho você perceba que se parece com ele mais do que gostaria. Pensa na cena clássica. Mais um dia no siri cascudo. Bob Esponja está radiante fritando hambúrguer de siri como se fosse a maior realização da existência. Patrick vaga por perto, feliz na sua própria confusão. E no caixa, Lula Molusco. Entediado, cansado, olhando para o relógio como se cada segundo fosse uma punição. Nada parece satisfazer Lula Molusco. Ele odeia o trabalho, acha o chefe avarento, considera os vizinhos insuportáveis e se vê como um grande artista incompreendido. Sonha com reconhecimento, com uma vida sofisticada, com arte e admiração. Mas na prática, continua preso em uma rotina medíocre que ele despreza. É o cenário perfeito para a entrada de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer acreditava que, por trás de tudo, existe algo que ele chamou de vontade. Uma força cega, irracional, que nunca se satisfaz. Ela se manifesta em todos os seres vivos, empurrando a gente para desejar sem parar. E para ele, é exatamente isso que faz da vida um grande palco de sofrimento. Funciona mais ou menos assim. Quando você deseja algo, sente falta, sente dor. Quando finalmente conquista, o prazer é breve. Logo surge um novo desejo, ou o tédio. É um ciclo infinito em que a vida parece um negócio que nunca dá lucro. Você investe tempo, energia, esperança, e o retorno nunca compensa totalmente. Agora volta para o Lula Molusco. Ele quer paz, mas vive entre Bob Esponja e Patrick. Quer reconhecimento artístico, mas ninguém suporta ouvir o clarinete dele. Quer um emprego digno, mas continua preso ao balcão do siri cascudo. E quando consegue algo que parece um passo em direção à vida ideal, a satisfação evapora. O episódio em que ele se muda para uma comunidade só de polvos parecidos com ele é um exemplo perfeito. No começo, é o paraíso, vizinhos refinados, rotina organizada, nada de Bob Esponja gritando do lado. Mas depois de um tempo, o que resta é tédio. A vida dos sonhos vira uma repetição vazia. A promessa de felicidade se transforma em mais frustração. Isso é o pessimismo de Schopenhauer em forma de polvo. Desejo, frustração, tédio. E o ciclo recomeça. Schopenhauer via dois caminhos para aliviar, pelo menos por alguns instantes, essa dor da existência. O primeiro era a arte. Quando você contempla uma obra de arte, ouve uma música ou cria algo, por um momento se afasta da corrente de desejos. É como se a mente respirasse fora do turbilhão. Lula Molusco tenta exatamente isso. A arte é, para ele, um refúgio. O clarinete, as pinturas, as tentativas de ser culto são formas de escapar da miséria cotidiana. Só que tem um problema. Ele não é o gênio que imagina. Suas apresentações são um desastre. Ninguém valoriza, ninguém entende. O que deveria ser abrigo vira mais uma fonte de frustração. O segundo caminho que Schopenhauer propõe é a resignação. Negar a vontade, renunciar aos desejos, quase como alguns ascetas e monges. É mais do que reclamar. É dizer, não vou mais jogar esse jogo. Lula Molusco parece travado antes desse ponto. Ele percebe que sua vida é sofrida, entende que está preso em uma rotina que detesta, mas não renuncia de verdade. Não se afasta, não transcende, não transforma. Fica na fronteira entre consciência e inércia. É nesse ponto de estagnação que entra o segundo filósofo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi profundamente influenciado por Schopenhauer, mas seguiu um caminho próprio. Ele percebeu que quando alguém passa a desconfiar das explicações tradicionais sobre o sentido da vida, pode acabar caindo no niilismo. O niilismo surge quando a pessoa percebe que talvez não exista um sentido pronto, garantido, dado por Deus, pela moral ou pelo universo. E aí vem a grande questão.
O que fazer com essa descoberta? Nietzsche falava de dois tipos de niilismo. O niilismo ativo encara essa falta de sentido como oportunidade. Se nada vem pronto, então cabe a você criar seus próprios valores, inventar o porquê da sua vida. É uma postura criadora, ousada, que exige coragem. Já o niilismo passivo aparece quando a pessoa percebe o vazio e desiste. Ela não acredita nos sentidos tradicionais, mas também não tem força para criar novos. Em vez de liberdade, enxerga apenas cansaço. O resultado é apatia, retraimento, paralisia. Nada faz muito sentido, e a pessoa se limita a observar a própria vida de fora. Nietzsche via o pessimismo de Schopenhauer como um caminho perigoso para esse niilismo passivo. Você começa achando que a vida é sofrimento e termina achando que não vale a pena fazer nada. E é aí que Lula Molusco se encaixa assustadoramente bem. Ele já entendeu que sua vida é frustrante. Já percebeu que o mundo ao redor parece feito para irritá-lo. Ele não acredita em grandes finais felizes nem em recompensas mágicas. Mas em vez de transformar essa percepção em ação, ele só se afunda no cinismo. Lula Molusco não rompe com tudo para tentar algo novo. Não abandona o emprego, não se muda para outro lugar de verdade, não abre um espaço artístico, não enfrenta o próprio medo. Ele ameaça, reclama, dramatiza e continua exatamente onde sempre esteve. Esse é o coração do niilismo passivo. Lucidez sem movimento. Você enxerga a falta de sentido, mas não transforma isso em projeto, em criação, em mudança. Apenas sofre, meio que assistindo a própria vida acontecer. Por isso tanta gente se identifica com ele. Lula Molusco é o retrato de quem odeia o emprego, mas não busca outro. De quem se acha talentoso, mas nunca mostra nada para ninguém. De quem critica o mundo, mas não se mexe para mudá-lo. De quem sabe que algo está errado, mas continua repetindo a mesma rotina. E para deixar o contraste ainda mais forte, existe Bob Esponja. Se Lula Molusco é o pessimista niilista passivo, Bob Esponja é um sim exagerado à vida. Ele acorda feliz, trabalha feliz, leva bronca, passa vergonha e continua acreditando que cada dia pode ser incrível. Ele não é profundo, não faz grandes reflexões filosóficas, mas vive uma espécie de otimismo radical. Nietzsche, em alguns momentos, descreve um ideal de ser humano que, mesmo encarando o sofrimento e o caos do mundo, ainda assim diz sim à existência. Não porque se ilude, mas porque escolhe afirmar a vida apesar de tudo. Bob Esponja é uma versão ingênua desse ideal. Não pensa em vontade, em niilismo ou em sentido da vida. Simplesmente ama viver. Já Lula Molusco é o não constante, o cansaço, a recusa, preso entre o incômodo e a apatia. A relação dos dois é o que torna a dinâmica tão poderosa. Bob é o espelho de um entusiasmo que Lula Molusco já não tem. E Lula é o espelho de um cansaço que Bob ainda não conhece. Juntos, representam duas respostas muito humanas ao absurdo de existir: abraçar a vida ou encolher diante dela. No fim, o pessimismo de Schopenhauer é uma tese sobre a natureza do sofrimento, enquanto o niilismo passivo de Nietzsche é uma reação à falta de sentido. Em teoria, dá para separar os dois. Na prática, muitas vezes eles se misturam. E Lula Molusco é uma síntese perfeita disso. Ele vive como se o sofrimento fosse o padrão, como Schopenhauer descreve, e reage a essa percepção com retraimento e cinismo, como o niilista passivo de Nietzsche. A sua tragédia não é só sofrer, é sofrer sem se transformar. Ver o próprio ciclo de frustração e continuar andando em círculos. Talvez esse seja o motivo pelo qual, ao mesmo tempo em que rimos do Lula Molusco, sentimos um pequeno desconforto. Porque em alguma parte da nossa vida, a gente sabe que também está ali, reclamando, cansado, consciente, mas parado. Então, da próxima vez que você assistir a um episódio de Bob Esponja e ver Lula Molusco atrás do balcão, tenta olhar além da rabugice. Ali tem um personagem que espelha a frustração existencial de muita gente que se sente presa, sem sentido, sem saída.
E aí fica a pergunta: em qual aspecto da sua vida você está vivendo como Lula Molusco? E o que seria o primeiro passo para deixar de ser apenas um espectador rabugento da própria existência? Se esse vídeo te fez enxergar o desenho de um jeito diferente, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve, ativa as notificações e se quiser continuar nessa jornada filosófica pelos desenhos animados, clica no vídeo que está aparecendo aí do lado. Nele eu analiso outro personagem sob a lente da filosofia. Muito obrigado por ficar até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.